Nós estamos começando o ano, nós temos um propósito nesse mês de janeiro, né? Nas 4 terças-feiras de janeiro, nós vamos estar trabalhando esse tema, princípios divinos. Princípios divinos, vamos estar trabalhando esse mês de janeiro, princípios divinos, que realmente aplicados, levados a sério, na prática, vão trazer resultado aí para a sua vida. Então, começando hoje, eu vou dar um exemplo aqui para você. Nunca mais você vai esquecer essa aula sobre princípios. Bem, quero tomar por base aqui Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14, que está escrito assim, ó: temos muito que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil de explicar. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Olha o que o escritor aos Hebreus está falando. Ele está falando o seguinte: olha, gente, pelo tempo de caminhada de vocês, pelo tempo da vida cristã de vocês, já era para vocês estarem recebendo alimento sólido. Mas vocês não conseguem absorver esse alimento sólido porque vocês ainda são crianças. Porque vocês ainda têm um comportamento de criança, vocês ainda não amadureceram. Então, quando a gente vai trazer uma palavra para vocês mais complexa, mais madura, vocês não conseguem entender, porque vocês são crianças. Ok? E ele está falando: olha, alimento sólido é para os adultos, para os maduros. As crianças se alimentam de leite. As crianças, a alimentação da criança é leite. É o que é compatível com a criança. O alimento do adulto, o alimento sólido, é algo mais complexo, que combina, que corresponde à idade. Então, o que o escritor está falando aqui é que o adulto, inclusive ele finaliza, ó, pois eles pela prática sabem diferenciar o que é mal do que é bom. A criança não sabe, o imaturo não sabe diferenciar o que é bom do que é mal. Então é isso que o escritor está falando aqui. E o que está faltando para essas pessoas que na caminhada cristã já deveriam estar tendo acesso a promessas maiores de Deus, já deveriam estar num nível mais profundo de relacionamento com Deus, já deveriam ter as suas próprias experiências e estar ajudando outras pessoas. O que estava faltando para essas pessoas aqui? Que pelo tempo decorrido ainda já eram consideradas como crianças. Está faltando princípios. Princípios. E talvez você está hoje que falou assim, pastor, mas o que é princípio? O que é princípio? Me explica realmente o que é princípio. Eu vou te explicar. A palavra princípio vem do latim. Vou dar a definição aqui de dicionário, depois eu vou explicar para você aqui, para você nunca mais esquecer. Momento em que alguma coisa tem origem. Momento em que alguma coisa tem origem, início, causa primária, matéria construtiva, ou seja, princípio é uma matéria construtiva, é algo essencial. Princípio é a razão, princípio é a base, princípio é a regra que se funda o juízo de valor. Princípio é um modelo para uma ação. Olha quanta coisa que representa o princípio. É uma lei fundamental sobre qual se apoia um raciocínio. Vai entendendo o que é o princípio? Ó, princípio, apoio. Apoio para um raciocínio. Início, origem de alguma coisa. O que é princípio? Modelo para ação. A partir do princípio há uma ação. O que é o princípio?
momento em que alguma coisa tem origem. A partir dali tem origem alguma coisa. É o início, é o essencial, é a base. Isso é princípio. Então, quando eu conduzo a minha vida é conduzida por princípios. A origem de tudo, aonde eu me apoio, aonde eu construo as coisas. Ok? E você também constrói as coisas. Ou pelo menos deveria construir. Então, as crianças, elas não entendem os princípios, elas não sabem a origem das coisas, elas não sabem ainda no que elas estão se apoiando. As pessoas maduras, sim, deveriam saber quais são os seus princípios. E eu vou trazer aqui, e não são princípios humanos que eu vou trazer para vocês, são princípios divinos, princípios pautados na palavra. Ok? Princípios pautados na palavra. Em cima destes princípios, você constrói a sua vida. Ó, do ponto de vista bíblico, princípio é algo que não pode ser quebrado. É uma regra fundamentada no juízo de valor. É uma regra fundamentada no juízo de valor. Qual o juízo de valor? A palavra de Deus. E através desse juízo de valor, que é a palavra de Deus, ok? É um modelo para que a gente haja. Ou seja, para que a gente coloque em prática. É uma sentença máxima para a nossa vida. Os princípios. Não vou entrar agora aqui em exemplos de princípios, que é na próxima terça-feira, na próxima aula nossa da terça-feira, eu vou trazer aqui alguns princípios. Vamos começar já a trabalhar alguns princípios. Princípio da semeadura, princípio da obediência, nós vamos trazer aqui. Então, tem princípios que se você quebra, aí você quebra a sua vida. Você não vai além, você não vai para frente. Ok? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui para você o que é princípio. Bem, para explicar princípio, eu vou basear numa prática, né? Eu construo, então, né? Eu tenho eu não sou engenheiro, mas eu tenho uma prática em construção civil. E vou trazer aqui para você o exemplo da construção civil para você entender princípio, para você nunca mais esquecer. Você nunca mais vai esquecer do que é princípio, para ficar muito claro na sua mente, para ficar claro na sua vida o que é princípio. Então, eu vou te explicar como é que é feita uma construção do começo, tá bom? Do começo. Então, a primeira coisa que se tem numa construção, você tem aqui, ó, vou pôr mais pretinho aqui para ficar claro do pessoal. Deixa eu virar aqui o Instagram para o pessoal ver. Então, a primeira coisa que a gente tem na construção é o terreno. Esse pretinho aqui é o terreno. Então, comprei um terreno para começar uma obra. O que eu faço quando... A primeira ação que eu faço para começar uma obra. Estou falando agora nos dias atuais, tá, gente? Com a tecnologia atual. De repente, você construiu sua casa há 40 anos. Fala, quando eu construí há 40 anos, não tinha nada disso. Eu estou falando do que é atual, né? Das coisas que são feitas agora. Como é que é feito agora, tá? Então, você compra um terreno. Aí, a primeira coisa que você faz se chama sondagem. Você vai fazer uma sondagem do terreno. Aí vai um engenheiro lá, específico, né? Um engenheiro que trabalha com solo, e ele vai, então, fazer uma sondagem. O que é sondagem? É justamente o que a palavra diz, uma sondagem. Eu vou verificar esse terreno. Que tipo de terreno que é esse aí? Aí ele vai lá, faz vários furos, né, no terreno, para identificar que tipo de solo tem abaixo desse terreno. Então, aqui está o terreno, tá certo? O lote. E abaixo tem vários solos. Né? Tem vários solos. Então, ele faz a sondagem, ele faz os furos lá para identificar quais solos que tem abaixo. Até que ele encontre o solo firme aqui. Tá bom? Então, depois que ele faz a sondagem, ele manda um laudo para a gente, para o dono da obra, para o dono do terreno. Olha, fiz a sondagem, vou te mandar um laudo. Abaixo do seu terreno, abaixo do seu lote, ele vai falar, olha, tem
tem, por exemplo, areia, tem, por exemplo, barro, tem, por exemplo, argila, e tem o terreno firme embaixo, a rocha. Então ele fala nesse laudo quais os terrenos, quais o tipo de solo que tem abaixo do seu lote. Então ele dá essa informação que é muito importante. Outra informação que ele dá, qual a profundidade que você vai bater uma estaca, por exemplo. Vou explicar o que é estaca. Ele vai dar qual a profundidade aqui, ó, qual a profundidade que você vai bater uma estaca. Ah, é 10 metros, 15 metros. Por quê? Porque o cara da estaca, quando ele vem bater estaca, ele já está com o laudo de sondagem na mão. Ele sabe, olha, no terreno do pastor Edmar, lá dá mais ou menos em torno de 15 metros. Então, ele traz estacas de 15 metros para cima. Ele não pode chegar no terreno que a sondagem identificou lá para chegar no terreno firme 20 metros com estaca de 10. Então, ele bate, bate, bate. A hora que bateu 10, a estaca vai para o fundo, porque o terreno não está firme ainda. Então, o laudo de sondagem, ele diz qual terreno que tem abaixo do lote e diz qual, mais ou menos, né, porque às vezes ele está batendo, vai um pouco mais, um pouco menos, ele diz pelo laudo qual é a média de fundura que vai bater uma estaca. Beleza? Pois muito bem, feito a sondagem, vem o projeto do engenheiro, né? Vem o projeto lá arquitetônico, e o projeto estrutural, o projeto de estrutura. Então, dependendo do tamanho da casa, se é uma casa baixa, se é uma casa que vai ter um andar só, se é uma casa que vai ter 2 andares, se é um prédio que vai ter 4 andares, ou um prédio que vai ter 10 andares, dependendo da construção, o engenheiro vai alocar as estacas. O que é isso? Ele vai dizer, olha, para essa casa, por exemplo, de 100 metros quadrados, da estrutura dessa casa, nós vamos precisar de 15 estacas, né? Ele vai dimensionar no lote 15 estacas de 15 metros de fundura, ponto. Aí vem o projeto estrutural, vem o projeto de alocação das estacas, aí você contrata o cara da estaca vem, ele pega o projeto do engenheiro, vê a localização das estacas, tem até um programinha que eles usam, e vai lá e crava a estaca nos lugares que foram determinados. Quantas estacas o engenheiro determina pelo tamanho da casa, pelo peso que vai em cima daquela casa. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com o princípio? Vai escutando aí. Então, vamos repetindo. Eu comprei o lote, faço uma sondagem, até para você estar aí querendo construir. Como que eu faço uma construção? Estou te dando as dicas aqui. Eu compro o terreno, faço uma sondagem. O que é que vai vir nessa sondagem? Quais solos que tem debaixo do meu terreno, até chegar na rocha, no lugar firme, ok? E qual a profundidade de estaca? Vou cravar uma estaca nesse terreno. Qual a profundidade das estacas que eu vou cravar no terreno? E o projeto do engenheiro vem, dependendo do tamanho da casa, é o tamanho, é a quantidade de estacas. Uma casa menor, menos estacas. Uma casa maior, mais estacas. Um prédio, mais estacas ainda, mais profundas. Ok? Então, vai vir toda essa informação para você começar a casa. Aquilo que a gente fala, aqui debaixo da terra, que já foi um dinheirão, você não viu nada acontecer ainda. Aí, o que acontece? O engenheiro, vê se dá para aparecer aqui, está o lote, por exemplo, tá? O lote, está o projeto da casa, o engenheiro dimensiona as estacas, o local que vão ser aplicadas todas as estacas. Então, cada lugar desse aqui, cada quadradinho desse aqui, cada triângulo, né, cada bolinha dessa aqui é uma estaca. Então, cada pontinha desse aqui é uma estaca, vai ser... Aí o cara vem com a estaca aqui e vai fincando a estaca. Tem estaca que vem pronta, uma estaca pré-moldada, que a gente fala, o cara vai lá e fica batendo, pá, 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 até chegar, né, no fundo. Tem estaca que já vem furando e vai pondo concreto dentro. Tem vários tipos de estaca. Mas é importante você saber que cada ponto disso aqui é uma estaca que vai sendo cravada. Pastor, eu só quero chegar com o princípio. Aí, gente, aí tá aqui e vai sendo cravada a estaca.
A estaca vai entrando, ela vai passando pelo barro, pela argila, pela areia, até que ela chega em um terreno firme, até que ela chega na rocha. Aí o cara que está fazendo a estaca aqui falou: opa, chegou, parou. Daqui ela não vai mais, porque ela chegou na rocha. Vai entendendo aí, queridão. Então, todos essas marcações vão sendo feitas estacas. Vão sendo feitas estacas, dependendo do tamanho da obra, claro, né? Então, se a gente pudesse tirar uma foto, né, debaixo do solo, a gente ia ver isso aqui, o terreno aqui e várias estacas fincadas que param na rocha. Ok? O que são os princípios? Princípio é a origem, princípio é a base, princípio é a sustentação. Então, essas estacas aqui são os princípios. Isso daqui que sustenta a casa, que sustenta o prédio, é isso. Aí, não adianta eu, sou o dono da obra. Aí o engenheiro fala, não, tem que fazer lá 30 e tantas estacas a 15 metros, mas eu quero economizar, porque isso aqui custa caro. Custa caro, gente. Eu quero economizar. Não, eu vou chegar para o cara da estaca, não, olha, dessa estaca aí 10 metros, eu que chegar mais ou menos 10, você dá uma parada já, porque senão a estaca afunda. Tem estaca que literalmente ela afunda e some. Entra num barro, entra num brejo, né? Ela some. Então, você chega a 10 metros, você pode parar, pode ficar tranquilo aí. E não vou fazer estaca em todos os lugares, vou fazer mais no meio. E eu resolvo por minha conta fazer um número menor de estacas numa profundidade menor. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando, porque a estaca foi dimensionada numa obra pelo tamanho da casa para sustentar aquele peso. Foi feito um cálculo para sustentar aquele peso. Eu não posso deliberadamente reduzir isso aqui, porque eu estou reduzindo isso aqui, eu estou colocando em risco a obra. A casa pode cair. A casa pode cair, a casa pode trincar, a casa pode pender para um lado, a casa pode apresentar rachadura. Então pode acontecer um monte de problema aqui se eu não seguir à risca o que foi dimensionado para essa obra. Assim também são os princípios. O que são princípios, pastor? Princípios são pontos que norteiam a nossa vida, são pontos de origem que sustentam a nossa vida. E aí você deve estar com a vida um pouco quebrada. Por quê? Porque você tem quebrado os princípios divinos que sustentam a nossa vida, que sustentam a nossa casa. Talvez a sua vida emocional está ruim, porque você quebrou aqui, digamos que essa estaca aqui é da vida emocional, está ruim. Você tem quebrado princípios da vida financeira, você tem quebrado princípios do seu relacionamento com Deus, quebrado princípios, está ruim, eu não sinto mais a presença de Deus, eu nem sei se Deus existe ou não, porque você tem quebrado os princípios. E quando eu quebro o princípio, quando eu reduzo aqui, não quero ir profundamente, não, eu quero economizar, eu comprometo a obra. A obra é a sua vida, queridão. A obra é a minha e a sua vida. Então, os princípios são extremamente importantes para que a nossa vida seja sustentada. A nossa vida seja sustentada. E aquilo que foi desenhado, né? Hoje eu até estava falando com um colega ontem, mostrando para ele um projeto de uma casa. Hoje vem no 3D, vem um caderno, aquela coisa toda linda, toda bonita, né? Pastilhado, piso, aquela coisa maravilhosa. Você olha a casa, nossa, que casa linda. Pois é, mas se ela não tiver com bases bem sólidas e profundas, se ela tivesse apoiada aqui nas estacas, né, que são os princípios, essa casa pode cair. E aquilo que é bonito pode ruir. E deixa eu te falar uma coisa. Se eu pegar aqui uma casa e construir ela com estacas menores ou com menor quantidade de estacas, na maioria das vezes, o problema não aparece de cara. O que podia aparecer aqui, falar, o cara mandou pôr estaca, não pôr estaca nenhuma, eu posso começar a construir aquela casa e já na construção ela cair, desmoronar, inclusive.
Agora, quando eu diminuo as estacas ou não sou tão profundo, eu posso até fazer a casa. No começo, quando eu estou fazendo a casa, só virar um pouquinho que o pessoal do Instagram me vê. No começo que eu estou fazendo a casa, ela parece que ela nem vai cair, mas depois tá aquela casa bonita feita, começa a trincar uma parede, começa a pender a casa por um lado. Você fala, puxa vida, mas tava bom. Eu fiz a casa bem feito, eu pus o melhor piso, eu pus a melhor pintura, a melhor iluminação. Pois é, mas não adianta nada você fazer tudo isso aqui e o princípio está sendo quebrado. Então tem muita gente se enganando, tendo uma vida, parece que está boa, parece que está bonita, parece que está, né, rompendo. E aí você até fala, nossa, Deus tem me abençoado, Deus tem estado comigo, só que você está quebrando o princípio. E hora ou menos hora, isso pode ruir, pode cair. É o que Jesus chamou os fariseus, vocês são igual sepulcro caiado. Por fora, muito bonito, você vai nos sepulcros, nos túmulos, a maioria quer lá colocar granito, né? O cara nunca usou granito na vida, mas lá no túmulo ele põe que granito top, e põe uma placa bonita com a foto. Pois é, mas dentro só tem coisa fétida, só tem coisa ruim. Então, quando eu não construo a minha vida baseada em princípios firmes e sólidos, eu posso até estar construindo algo, eu posso até estar com algo aqui que parece maravilhoso e bonito, mas pode ruir a qualquer momento. Pode ruir de uma vez, porque uma casa pode desmoronar de uma vez, pode ruir aos poucos, é uma trinca aqui, uma rachadura ali, é uma janela que desfigura ali, é uma porta que já não está fechando. Então pode acabar de uma vez ou pode acabando aos poucos, até que fala, vamos condenar essa casa, porque não pode morar, que já está com vários problemas. E de repente a sua vida está desse jeito. São vários problemas acontecendo, pincelando, vai pincelando, 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 que você fala, puxa vida, pastor, o negócio está complicado. Eu já não estou vivendo mais, eu já estou com problema no casamento, problema financeiro, problema emocional, tristeza profunda, depressão, estou doente, estou longe de Deus. Então, são vários problemas que foram pingando, que hoje você fala assim, cara, estou meio que condenado. Entende? Agora, é possível restaurar isso aqui? Sim, é possível. É possível. E o mais interessante aqui, gente, para mim entrar nessa questão da restauração, que é o que Deus hoje deseja fazer na minha e na sua vida. Quando a gente vai bater na estaca, Odmar, qual é o limite que a estaca vai? Ele vai no limite da rocha. Ele vai no limite da rocha. Quando chega na rocha, parou. Não vai mais. Aqui, o cara que está fazendo a estaca pode ficar tranquilo. Ela chegou na rocha. A partir dali, a construção está bem sustentada. E eu vou te explicar. Quem é a rocha? A rocha se chama Jesus Cristo. Então, toda a minha vida, os meus princípios devem estar, devem estar pautados na rocha que é Cristo. A Bíblia fala que ele era a pedra principal, que os construtores rejeitaram. A Bíblia fala, quando Jesus está falando com Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não tem nada a ver que Pedro é o primeiro papa, aquela vez, não tem nada a ver disso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No grego, porque o Novo Testamento, você não sabe, foi escrito em grego. Tu és Petros. Pedro em grego, Petros, pequena pedra, uma pedrinha. E sobre esta pedra, Petra, no grego, pedra é Petra. Sobre esta Petra, grande rocha, edificarei a minha igreja. Então, olha esse texto, gente. Então, você é uma pequena pedra, Pedro, você é uma pedra pequenininha, e sobre mim, uma grande rocha, sobre o lugar que sustenta todas as coisas, edificarei a minha igreja. A edificação
da casa, da vida, da igreja, está na rocha, está na pedra, está em Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e nada do que se fez tem sentido algum se não for por Cristo Jesus. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Vou ler para você aqui, João. Fica aí, querido, que eu quero orar com você no final. Quero abençoar a sua vida, a sua casa aí. Você que está doente, você que está aí numa situação difícil, quero orar, abençoar a sua vida em nome de Jesus. João, capítulo 1. No princípio, aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus, e estava com Deus no princípio, falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, ele é a base, ele é tudo, ele é a pedra, ele é a rocha, onde a igreja é edificada, onde eu sou edificado. Então, por que eu estou falando de princípios divinos? Porque todos os princípios que eu vou trazer para você, que a partir da terça-feira que vem, eles se apoiam. Não é no que eu acho, não, viu, gente? Não é porque eu li num livro de autoajuda. Não, eles se apoiam. Por que são princípios divinos? Porque eles se apoiam na rocha, que é Cristo. Quer ter uma vida abençoada e feliz? Em primeiro lugar, você tem que entender o que sustenta a nossa vida. Jesus. Quero construir uma vida, nesse ano de 2022, uma vida diferente, uma vida nova. Deixa eu virar aqui o pessoal do Instagram. Uma vida renovada, transformada. Quero construir, baseado em princípios. Talvez você está quebrando princípios. Eu vou trazer os princípios aqui a partir da próxima terça-feira. Você não pode perder. A partir da próxima terça, vou começar com os princípios. Você fala, puxa, eu tenho quebrado esse princípio, por isso que a minha vida não rompe, por isso que eu não vou para frente. Pois é, você tem quebrado os princípios e nem se apoiado em Cristo. Então vai ficar difícil. Porque nós vamos trazer aqui os princípios divinos, que através desses princípios, eu tenho absoluta certeza que a nossa vida vai sair do lugar, e nós vamos sim ser abençoados com o poder de Deus e com a graça de Deus. Numa construção, quebrei o princípio, não coloquei as estacas corretas, não coloquei a quantidade de estacas que eu deveria, na profundidade, eu comprometo a obra. A obra é para ser bonita, é para ser linda, é para ser maravilhosa, mas fica comprometida. Assim como a sua vida, Jesus deseja entrar hoje, morar no seu coração. A Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas em algum momento o homem pecou. E ele, quando pecou, ele rompeu o relacionamento com Deus. Ele rompeu o relacionamento, mas Cristo veio restaurar o relacionamento de volta. Ele está voltando. O mundo, gente, está afunilando cada vez mais. A nossa esperança está nele. Eu estou vendo agora aí, eu recebo aqui o boletim da minha cidade aqui com os contaminados de coronavírus, aumentou agora rapidamente vários casos aqui na nossa cidade, e eu creio que você deve estar vendo na televisão, você deve entra num apavoramento, numa preocupação desnecessária, louca, né, com essa questão toda, mas é porque a sua esperança, você não tem esperança, não tem onde pegar, você não tem onde firmar. E eu estava falando domingo, inclusive, sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque vem os ventos, os mares, dão de forte contra aquela casa, dão de ímpeto contra aquela casa, mas ela fica em pé. E aí dá outra ministração só sobre simples aqui, sobre a pessoa que construiu sobre a areia. Mas em outro dia a gente fala sobre isso. Então, você está sem esperança. É por isso que a vida está toda bagunçada, é por isso que você entra nesse desespero todo. Mas hoje, a esperança chega através dessa live, a sua casa, a sua vida, todo mundo aqui que está me ouvindo, em nome de Jesus, a esperança chegou, e a esperança se chama Jesus Cristo. A esperança chegou para mim e para a sua vida, se chama Jesus Cristo.
É um presente de Deus para nós. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Semana que vem, terça-feira, hein, gente? 20 horas. Quero todos vocês aqui, convide mais pessoas, que nós vamos começar já a falar sobre os princípios divinos. Cara, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Você vai falar assim, pastor, eu estou quebrando esse princípio na minha vida, por isso que não acontece. Pois é, você vai ter a oportunidade de descobrir, de se arrepender e tocar para frente, em nome de Jesus. Beleza? Deus te abençoe, uma ótima noite, uma semana de vitória. O Senhor esteja contigo, com a sua casa, que você tenha sempre um amor de família. Beijo no coração e até terça, se Deus quiser.